Pai querido, Pai de graça, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade, meu Pai, em Tua presença. Quebrante nossos corações, que Teu Espírito Santo venha nos revelar a Tua palavra, meu Pai, cada dia mais. Que estejamos firmados em Ti, meu Pai, que é a rocha. Obrigado, meu Deus, por Senhor ter enviado o Teu Filho a este mundo para morrer pelos nossos pecados, para podermos assim alcançarmos a glória, meu Pai, em Cristo Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, esteja conduzindo essa ministração. Teu Espírito Santo esteja agindo neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem primeiramente a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Gostaria de acompanhar com os irmãos do versículo 13 ao 17. Essa semana, lá no meu trabalho, na minha família, ali na casa dos pais da minha esposa, andei perguntando para algumas pessoas quem é Jesus Cristo para aquelas pessoas. Algumas pessoas ali no trabalho, alguns responderam assim: Jesus Cristo é tudo. Ah, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é luz. Jesus Cristo é um homem. Várias respostas ali. Teve uma pessoa que respondeu que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos justamente isto. Quem é Jesus Cristo? E eu separei alguns versículos aqui para compartilhar com os irmãos o que eu creio que quem é Jesus Cristo. Que a palavra vem cada vez nos confirmando quem é Jesus Cristo. E primeiramente eu gostaria de compartilhar esse texto que diz assim, em Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Abra comigo em João, capítulo 6, versículo 66. João 6, 66. Até o 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não davam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, ele era bastante abusado, né? Ele respondia na hora. E interessante que Jesus, quando ele interroga ali primeiramente em Mateus, ele falou assim: pessoal, o que o pessoal lá de fora, aqueles que não convivem aqui conosco, está falando que eu sou? Ah, uns responderam que você, olhando assim para o Senhor, parece que o Senhor é João Batista. Outros responderam que parece com Elias.
Outras responderam que parece que é Jeremias ou algum dos outros profetas. E interessante que logo em seguida Jesus pergunta assim: e vocês? E vocês que convivem comigo, para vocês, quem eu sou? E Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, quando Cristo Jesus perguntou ali para Pedro e para os outros apóstolos, ele fez essa pergunta porque quem tinha intimidade com ele, quem conhecia ele, eram os apóstolos que conviviam com ele, que tinham intimidade com ele. Eles que viam a imagem completa de Jesus Cristo. As pessoas de fora, elas tinham uma visão diferente. Igual que eu perguntei para algumas pessoas, o que é Jesus Cristo para aquelas pessoas? Cada uma teve uma resposta. Mas a resposta correta é essa que Pedro declarou, e aquelas pessoas que conviviam com Cristo Jesus declarou, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu acho bem interessante, eu fiquei pensando, eu comparei a um quebra-cabeça. Não sei se vocês já montaram algum quebra-cabeça, eu já montei um quebra-cabeça de 2.000 peças. Na hora que você começa a montar, e se você monta com outras pessoas, cada uma vai montando um pedaço e cada uma observa aquela imagem de acordo com aquela parte que ela está montando. Então, cada uma tem uma visão diferente daquela imagem. E é da mesma forma quando Cristo Jesus fez aquela pergunta: o que o pessoal lá de fora está achando que eu sou? Cada um via ele de alguma forma. Quando você vai montar um quebra-cabeça, cada um que vai pegar uma peça enxerga de uma forma diferente. Porém, o que Pedro declarou era a imagem de um todo, era a imagem completa, era a imagem perfeita, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E interessante que em João ali 6, 66, 69, Pedro declara: Senhor, para onde nós iremos, se tu tens a palavra da vida eterna? E algo precioso que diz no 69 é: e nós temos crido e conhecido. Quem andava com Cristo Jesus, quem conhecia Ele, quem cria verdadeiramente nele, realmente o conhecia. Quem tinha intimidade com Ele, verdadeiramente o conhecia. Precioso, e temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mais uma vez ali Pedro afirmando e confirmando quem era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje é sobre isso. Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus e Jesus Cristo é Deus. Com isso eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Coríntios 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Diz assim, versículo 3, primeiramente: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus. E Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim, do 15 ao 19, Colossenses 1, 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade de Jesus, meus irmãos, é a forma clara e completa e plena de Deus o Pai. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, vemos ali o Pai encarnado, vemos a divindade do Pai encarnada em homem, pois nele, olhando para ele, é a imagem invisível de Deus Pai, meus irmãos. Em Isaías 44, 6, abra comigo, Isaías 44, 6, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Meus irmãos, quem estava no princípio? Deus. Fora de Cristo não há Deus. Não há Deus fora de Cristo. Ele é o primeiro, ele é o último. Em Apocalipse 1:8 diz o quê? Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo e o fim, eu sou o princípio e o derradeiro, meus irmãos. Jesus Cristo é Deus, creia nisso, meus irmãos. Em Apocalipse 1, 17 e 18, diz assim: meu primeiro versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem declarou isso para João foi Cristo Jesus, meus irmãos. Quem está falando aqui é Cristo Jesus, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que era, que é e que há de vir. E olha o que ele declara na última palavra: o Todo-Poderoso. Versículo 17: e eu, quando João viu a Cristo, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, meus irmãos, aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1, 16. A partir do versículo 13 até o 19. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, preste atenção, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha que precioso, ele fala que é a imagem do Deus vivo, e ele confirma, o primogênito de toda a criação. Quem é o primogênito de toda a criação? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando Deus ali na criação, em Gênesis fala, e haja luz, é Cristo Jesus ali, meus irmãos, no princípio, é Cristo Jesus. Continuando, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele
e para Ele. Olha que precioso. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Está tudo firmado através dEle, está tudo sendo sustentado por Ele, por causa dEle, meus irmãos. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a nossa cabeça, porque nós somos a igreja de Cristo. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, meus irmãos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de informar os irmãos que Jesus Cristo é Deus, meus irmãos. E Colossenses 3:13 diz assim: a partir do 10. E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quem perdoa os pecados é Deus. E aqui está escrito aqui, ó: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Jesus Cristo é Deus, Ele nos perdoou, Ele perdoou os nossos pecados. Creia nisso, meus irmãos. E a segunda coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje, que Jesus Cristo é o homem, é o verbo que se fez carne. Abra comigo João, capítulo 1, versículo 1. João 1:1. A Bíblia, ela é muito clara em afirmar que Jesus Cristo é Deus, e suficientemente clara também para afirmar que Jesus Cristo é homem também. Eu separei esses dois versículos aqui, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 14, que nos prova também isso, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós foi Cristo Jesus, meus irmãos, o unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Quem é a verdade? É a palavra, é Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, meus irmãos. 1 Timóteo 2. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Há um só Deus, meus irmãos, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele que intercede por nós diante do Pai. Ele está agora sentado à destra de Deus, intermediando por mim e por você, clamando por mim e por você. Ele é o nosso advogado, meus irmãos. Creia nisso. Jesus Cristo, o homem, experimentou as mesmas
limitações, as mesmas tribulações, as mesmas angústias que eu e você experimentamos aqui. Eu gostaria de repartir com vocês 4 versículos que confirmam isso. O primeiro está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 2. Lucas 4, 2. Lucas 4, 2 diz assim: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Alguém sente fome aqui? Todos nós. Jesus Cristo, o homem, também passou por isso. Ele também sentiu fome. Ele sentiu o que eu e você sentimos. Segundo versículo, João 4, 6 e 7. Diz assim: E ele estava ali à fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Dá-me de beber. Estava cansado, estava com sede, teve fome, ficou cansado, teve sede. Tudo o que eu e você passamos. João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Algum de vocês faz algo contra a própria vontade? Eu faço. Muitas coisas que eu não quero fazer, mas eu faço. Jesus Cristo também fez. Ele não queria fazer a vontade dele, ele queria fazer a vontade daquele que o enviou. Isso era a função dele, não fazer a sua própria vontade. Mais um versículo, capítulo 12, versículo 27 aí de João. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas não vim para esta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Diferente de nós, meus irmãos, Cristo Jesus, ele nunca pecou. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem. Mas diferente de mim, de você, Jesus Cristo não conheceu o pecado. Abra aí comigo 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro. Vamos confiar na Bíblia, é melhor que a Wikipédia, né, meus irmãos? Bem melhor. 1 Pedro, capítulo 2. Amém. Versículo do 21 a 25, meus irmãos. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que agora sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eram como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Precioso, meus irmãos, assim como nós, ele foi ser humano, ele está lá encarnado. Ele mesmo apareceu para Pedro, falou para Pedro pegar na cicatriz dele. Ele está lá sentado à destra de Deus. Mas aqui ele fala: deixo a vocês o meu exemplo. Siga as minhas pisadas, siga os meus passos, sigam os meus caminhos. Ele não cometeu pecado, diferente de nós que nascemos em pecado. Cristo Jesus não cometeu pecado.
nem na sua boca se achou engano algum, nem na sua boca achou mal algum, meus irmãos. Precioso, quando injuriavam, não injuriava, igualzinho a gente, né? Igualzinho, né? Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Meus irmãos, quando Jesus Cristo levava um tapa em um lado da face, ele dava outra. Esse é o nosso exemplo, é o exemplo que eu e você devemos seguir. Jesus Cristo, como homem, sofreu as mesmas coisas que eu e você sofremos, passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos. A diferença é, Jesus Cristo não pecou. Jesus Cristo foi obediente ao Pai até o final. Até naquela oração no Getsemane, ele falou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Eu e você devemos declarar dia e noite que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Pai, meus irmãos, vontade do Pai. E para concluir com os irmãos, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Bem próximo. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Meus irmãos, a morte e a ressuscitação de Jesus Cristo foi o ápice do plano de redenção de Deus para a humanidade, meus irmãos. Foi o ápice. Deus, lá no coração de Deus, já estava que Ele enviaria o seu Filho ao mundo para morrer por mim e por você. Esse plano já estava no coração do Senhor antes da fundação do mundo. E esse plano foi concretizado aos nossos olhos quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz, quando Jesus Cristo morreu e quando Jesus Cristo foi assunto aos céus. Então, através de Jesus Cristo, nós temos a salvação, meus irmãos. E justamente, quando eu e você olhamos para esse ponto da história, esse ponto quando Cristo Jesus é assunto aos céus, nós podemos observar e podemos entender a plenitude da vontade de Deus para em mim e para você. É que todos nós sejamos salvos para a honra e para o louvor da glória de Jesus Cristo, meus irmãos. Abra comigo mais um livro em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Apenas como homem, meus irmãos, Jesus Cristo, somente como homem, não como Deus, se ele fosse morto na cruz, de nada valia, somente ele como homem. Jesus Cristo, nós só podemos ter alcançado a redenção porque Jesus Cristo também é Deus. Porque não foi eu e você que estávamos ali na cruz, porque se eu e você estivéssemos na cruz, não ia fazer diferença alguma. Mas porque Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo é o homem, e Jesus Cristo é Salvador, a sua crucificação não foi em vão. A sua morte ali na cruz não foi em vão. Somente porque Ele é Filho de Deus, Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador e nosso Redentor. Em 1 João 4, versículo 10 a 14, diz assim: Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus,
ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, meus irmãos. O Pai enviou o seu Filho para a salvação do mundo, para a propiciação dos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que ele crê, meu irmão. 1 João capítulo 2, meu irmão. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fomos justificados gratuitamente através do sangue de Jesus Cristo, meus irmãos, através do sangue do Cordeiro, sem mácula, sem pecado, sem mancha, imutável, meus irmãos, Jesus Cristo. Interessante que o versículo 26, o final diz, daquele que tem fé em Jesus Cristo. Tenha fé nessa palavra, tenha fé nessa promessa, tenha fé no que Deus fez por mim e por você, meus irmãos. Tenha fé nisso. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Você vê que precioso, Deus, ele não precisa provar nada, mas a palavra diz que ele ainda prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. E versículo 10 diz assim, porque nós, sendo inimigos, eu e você, quando nós éramos inimigos,
nós já tínhamos sido reconciliados com Deus. E muito mais agora, que já estamos reconciliados com o Senhor. Meus irmãos, eu e você já estamos reconciliados com Deus, através de Cristo Jesus, meus irmãos. Não precisa mais fazer nada, é graça, é favor imerecido, meus irmãos. E eu lembrei agora de quando João batiza Jesus, que João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha que precioso, meus irmãos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5, 9. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tetelestai, está consumado. Através dele, ele veio ser a causa. Jesus Cristo é a causa da nossa salvação. Ele é a causa de nós não sermos consumados através da ira de Deus. Ele é a causa. Ele é a causa de nós termos alcançado a graça. Ele é a causa da nossa redenção. Jesus Cristo, meus irmãos. E para encerrar, gostaria de ler o último versículo com os irmãos. João 10. João, capítulo 10. Um dos maiores versículos da Bíblia, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Um dos maiores versículos da Bíblia. Eu e o Pai somos um. Porque nesse versículo está toda a plenitude de Deus. Que Jesus Cristo e o Pai são um. Creia nisso, meus irmãos. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é homem, a imagem e semelhança de Deus. E Jesus Cristo é o meu e o seu Salvador. Jesus Cristo, meus irmãos. Creia nisso. Amém? Amém. Pastor Paulo. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque, ó Deus, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. E Ele disse que Ele veio a este mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele disse que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, Senhor. Mas que o Senhor, meu Deus, pelo Teu Espírito, Senhor, possa estar revelando esse Evangelho, Senhor, cada dia mais, ó Deus, no coração daqueles que ainda não creram nesse Evangelho, Senhor. Sejam nossos familiares, sejam nossos amigos de trabalho, sejam nossos vizinhos. Ó Deus, que o Senhor nos use, ó Deus, para anunciar esse Evangelho com ousadia, com intrepidez, Senhor, para que haja salvação, Senhor. Sabemos que os tempos do fim, ó Deus, já estão aí, Senhor, à porta. Ó Deus, e nós não podemos continuar dormindo, acomodados, mas devemos, Senhor, cada dia estar sendo avivado pela Tua palavra, despertado, Senhor, pelo Teu Espírito, para pregarmos o Evangelho. Como Paulo diz ali para Timóteo, pregue a palavra, anuncia o Evangelho a tempo e fora de tempo. Então, ó Deus, que o Senhor nos dê essa ousadia, que o Senhor nos dê essa intrepidez, que o Senhor coloque amor no nosso coração pelas almas, que nós possamos ter compaixão pelas almas, ó Deus. E nesse tempo de desesperança, nós possamos levar a esperança, ó Deus, da vida eterna, que é, ó Deus, o Evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Usa-nos, Senhor, cada dia mais, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, com o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre toda a sua igreja, hoje para todos sempre. Amém.